Olá, boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo, dá pra ouvir bem aí? Dá assim, deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui, tá bem? Tá bom a luz? Tá Tá certinho? Você sim. tá me ouvindo bem? Sim. E aí? Então, Perdão. Ah, não, antes da gente começar, como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Bianca. Bianca, eu tava aqui na cabeça, gente, porque eu acabei de receber. Aí eu tinha esquecido, falei, gente, já esqueci, não acredito. Aí eu tava tentando aqui com o dedo dar um jeito de voltar na conversa, mas não dava, porque você já tinha me convidado. E aí eu teria que te recusar para poder ir lá olhar. Eu falei, não, vamos lá então. Foi assim Bianca, mesmo, bem em Bia, cima da hora. Sim. Pode chamar o que quiser. Eu posso chamar de Tomás, pra ficar mais fácil? pode ficar do jeito que vocês quiserem. Tá bom. Primeiramente, a gente quer agradecer pelo convite, por ter aceitado. E eu espero que dessa live a gente possa fazer uma troca sincera de todo o nosso trabalho e também pela nossa arte. Ah, com certeza, claro. É, Eu que agradeço o carinho de vocês e é a honra de ter sido chamado por vocês para estar aqui, bater esse papo e falar sobre o que você disse, né? Sobre nossa arte, sobre tudo que a gente vivencia. o prazer é nosso. Acho que de uma certa forma o que nós estamos vivendo, esse momento delicado, isso aproxima nós artistas, em Sim, geral. um segura a mão do outro, né? Sim. Bom, para começar, eu vou fazer umas perguntinhas, aí ao longo da conversa a gente vai continuando e vai respondendo um ao outro. Aí, caso tenha alguma dúvida, aí eu só vou verificando aqui e vou fazendo umas pausas breves. Pode Tudo começar? certo? Vamos lá. Tá bom. Como ou o que despertou o teatro e a atuação em você? Assim, quando eu era pequeno, minha mãe é artista também. Só que ela é artista plástica. Ela faz escultura, ela pinta muito bem. Inclusive lá em casa, lá na casa dela tem diversas obras de artes assim lindíssimas e que ela fez. Então ela sempre teve esse cuidado em me apresentar para o mundo inteiro, para todas as possibilidades de caminhos que eu poderia percorrer. E um deles era o teatro. Para ela achava importantíssimo, artista, enfim. Ela sempre me levava ao teatro, às peças infantis. Então aquilo eu já me sentia quando eu estava dentro da sala de teatro, eu já me sentia naquela magia, desde pequeno, assim. Eu sentia uma magia ali dentro, uma coisa que só acontecia ali e eu ficava vibrado mesmo. E eu pensava, eu preciso, eu tenho que ser isso, né? Eu, isso deve ser muito legal, cara, deve ser muito bom, deve ser muito legal você estar ali. Então, já desde pequeno, indo nas peças infantis, quando minha mãe me levava, eu despertei assim. E no colégio que eu estudei, eles tinham teatro e a aula de artes, uma das disciplinas, né? Além de tudo, ela também tinha teatro dentro de artes. E aí ali eu já despertei o bichinho na barriga, já começou a bater forte, que já quis muito. Se tornou um sonho para mim, né? O teatro, ser ator, na verdade, porque logo também fiquei apaixonado pela televisão, desde pequeno eu sou viciado em tudo quando é tipo de novela mesmo, mas filme, assim, é mais que um hobby, na verdade, né, pra gente. Mas é como se fosse eu também tenho isso, né, na minha profissão, além de tudo ela ser um hobby. Isso que é muito legal. E começou daí, começou dessas aulas de teatro, dessas oportunidades que eu tive de me mostrar como ator. Foi onde começou, mas eu não segui esse caminho de, assim, a primeira vez, assim. Ele ainda era aquela coisa lúdica, entende? Quando Sim. eu fui decidir o que eu ia fazer, quando eu decidi, por exemplo, que a faculdade, eu tenho outra formação, eu sou formado em administração.
Então, eu tinha essa cabeça, era esse o meu, o que eu pensava. Só que por algumas determinadas circunstâncias da vida, eu, em algum momento, eu falei que precisava parar com tudo que eu estava fazendo, porque não fazia sentido para mim, eu não via muito futuro em nada, sempre achava que eu não conseguia me imaginar no caminho que eu estava, né, como administrador e tal. Eu resolvi chutar o balde, tive alguma ajuda de pessoas que estavam próximas, vender tudo que eu tinha e ir para São Paulo começar a estudar teatro. Bem interessante. É aquele negócio de mãe. E quanto à questão do hobby, realmente é mais do que hobby, porque eu costumo falar que a arte ela é minha religião. Eu comecei com a dança. Comecei com balé clássico e depois foi para outras vertentes e aí depois eu não sei nem como foi que eu acabei no teatro e eu tô aqui até hoje caminhando. É só aquele tanto de madeira no chão, aquilo ali é apaixonante, aquele piso de madeira. Pisar descalço ali é gostoso demais. A gente se apaixona quando sobe em cima do palco. Sim. Falando também em palco, em chão, queria fazer outra pergunta sobre a questão desse momento que a gente está vivendo. Porque nós, artistas, tínhamos o palco e, entre outros, como a maior fonte de trabalho que nos aproxima, e a gente era uma dependente disso. Então, eu queria saber de você quais são, na sua opinião, ao seu ver, quais são os impactos prós e contras que a pandemia trouxe para nós artistas em geral. Bem, pró, pró, eu não sei te dizer nada. Eu acho que a gente descobriu, né, essa forma acaba de popularização, né, das entrevistas, que antes ficava restrito a canais de televisão e, quiçá, alguns canais de YouTube, né? Mas não era ao vivo, não tinha igual a gente está aqui ao vivo batendo papo, como é num programa que é gravado ao vivo, que é interessante de se fazer. Então, teve esse movimento, eu acho que sim, de muitas pessoas que descobriram ali uma forma de levar entretenimento para as pessoas, né? E fazer o que gostam. Eu conheço pessoas, eu tenho relatos de colegas que foram nessa história de fazer live, o negócio deu certo, hoje está até agora e está ganhando dinheiro com isso, entendeu? Então acho que nesse campo foi bom. O único pró que teve para a nossa classe, a classe artista, foi a facilidade de comunicação. Agora, por exemplo, eu mais cedo estava ensaiando para uma leitura que a gente vai fazer aqui, eu em casa e cada ator em casa também. O que antigamente teríamos que nos locomover até um lugar, teria que ter uma reunião, um determinado horário, aí você tem que pegar carro, é tão mais cansativo, ainda mais numa cidade grande como aqui no Rio de Janeiro. Eu, eu até me atrasei, peço desculpa por isso, porque eu estava vinha no trânsito, estava muito intenso. E, assim, contra é o que a gente está vivendo, né? A gente não tem outra fonte de renda, né? Alguns artistas, os grandes artistas, conseguem fazer lives assim para milhares de pessoas e ganhar patrocínio. A gente está fazendo porque gosta de trocar, porque gosta de falar, trocar experiência, falar. A gente faz, mas a gente não tem esse apoio todo, né, que eles têm. E é muito Sim. restrito, é muito restrito. Eu acho que não chega a 0,5% ou 0,2% dos artistas, 0,1%, que sabe? Tem condição. O resto tá vivendo de quem não tem outro meio. Eu aproveitei a minha formação em administração e estou administrando um escritório de advocacia. Mas quem não tinha outro meio tá muito mal. Então a pandemia ela veio muito mais para contras do que para pró, porque a gente está há muito tempo e por mais que aqui seja legal a internet, o físico, o tocar, o sentir o outro ator, isso a gente só sente ao vivo, ali, quando a gente está ensaiando, quando a gente está fazendo, quando a gente está se
tá num personagem, né? Por aqui vai ser difícil disso acontecer, entendeu? Sim, eu acho que não há nada que possa comparar ou substituir a sensação de estar no palco e estar em cena, ali entre um todo. É, porque tem a troca com o público, que é a principal, e aqui a gente não consegue. Engraçado, eu fiz uma leitura semana passada, inclusive queria até convidar todo mundo que está assistindo aí, que vai assistir depois, se ficar. A gente está com um projeto, eu estou com um projeto de leitura todo dia, tudo não, dia 18 de janeiro, a gente vai ler um texto do Alessandro Marçom, que é um grande autor de teatro, autor de novela, enfim, escritor. São textos bem legais. Eu, o Edwin e a Débora, direção da Regiane Antonini. Então, dia 18, galera, a gente vai transmitir essa leitura para vocês, tá? E aí eu tava, voltando agora, eu tava nessa leitura, e assim, durante a leitura, quando a gente tá, até a gente consegue até trocar um pouco, sabe? Todo mundo ali, a gente até consegue trocar, mas falta o público, né? Por isso que nunca, nada vai substituir isso. Porque falta o público. O público é como se fosse um elemento do teatro. Você troca com o público. Ele te dá, ele te devolve tudo que ele tá, assim, tem uma suspensão no ar, entendeu? Desculpa o choro aí, é porque meu neném tá, Tudo ele, bem. ele é muito pequeno, tem só 1 ano. E tá com um dente nascendo, tá todo triste. Tá, Todos nós um dia to- somos crianças. pois é, todo doído. É, e é isso. Bom, eu tô vendo que tu tem um fã-clube aqui que tá a todo vapor. Manda beijo aí pra eles, que 50% das É o mensagens são Tim deles. Mazini. Não, mas eles são fofos. É ela que é fofa, né? A Consuelo também. Tem muita gente aí. Então, é um pessoal que realmente me acompanha desde que conheceram o meu trabalho pela primeira vez. E eu sempre tento estar próximo deles, porque é essa galera que realmente gosta de você, né? Então, ó, um beijão pra vocês. Bom, vamos E lá obrigado, para obrigado. a próxima pergunta. Quais foram as experiências mais peculiares que você teve que acrescentou na tua vida e na tua maturidade artística, estando em cena, no teatro e na vida? Uma experiência para o teatro? Experiência peculiar. Uma coisa diferente. Não, sim, mas do Seja para um lado teatro, bom de, ou de algo ruim que te tudo, fez crescer. Sim. de tudo, audiovisual, teatro. Eu acho que toda experiência ela te faz crescer de alguma forma, né? Não tem nenhuma experiência que não te, as boas e as ruins. E geralmente as ruins, elas levam a lugares melhores, né? Algumas experiências ruins levam a lugares melhores do que muitas experiências boas. Então, deixa eu lembrar de alguma aqui. Eu não vou dizer que foi uma experiência ruim, não, não é uma experiência ruim, mas uma experiência que me fez crescer muito, mas que foi assustadora, realmente bem peculiar. Ela foi a primeira vez que eu gravei com a Fernanda Montenegro. Eu, por natureza, sou uma pessoa que, se eu ficar num lugar muito fechado, rapidinho eu começo a suar. E a gente foi gravar a primeira cena, tinha muita luz vindo em cima da gente, era um lugar muito pequeno, todo numa casa de barro, então o barro já retia o calor e ficava muito quente lá dentro. E aí eu comecei a suar e foi a primeira cena que eu gravei com ela.
Aí eu juntei isso com o nervosismo de estar em cena com ela pela primeira vez. Uma mulher que, nossa, ela é sem palavras, é é a Uma melhor, grande atriz e uma não, grande mulher. não, Está há muito tempo também. não, muito, 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 muito generosa, assim, se eu for começar a falar as qualidades dela aqui, eu não vou parar. Mas quando eu fui gravar com ela, eu, eu já estava nervoso e aí comecei a suar e aí juntou tudo, né? O nervosismo com com o suor. E aí ela achou que. Porque assim, como eu sou maior que ela, tem a câmera a contra câmera, né? E aí quando estava nesse eixo aqui, eu precisava abrir a perna porque eu era muito maior do que ela. E para eu não ficar na frente dela. Então eu tinha que fazer um movimento para ficar um pouco mais abaixado. E isso me exigia uma certa força. E aí juntou com o nervosismo, então eu comecei a suar muito. Aí ela pegou um pano assim, que era até do figurino dela, passou assim: Não, meu filho, fica tranquilo, tá tudo certo. Aí ela achou Gente, que eu tava assim, sim, eu também tava, mas não era. Tinham outros fatores que estavam me deixando suar daquele jeito, entendeu? Não era só aquilo. E ela foi muito fofa. Ela achou que eu tava nervoso e por isso tava suando daquele jeito. E aí toda hora tipo, tinha que trocar, mexendo. Eu usava um barro no rosto, porque meu personagem estava sempre sujo, porque ele trabalhava dentro de uma mina. Então tinha uma certa maquiagem, assim, né? Que, na verdade era um pouco de terra que eu jogava e tudo. Aí eu começava a suar, aquilo descia, então aí tinha que vir trocar. E ela achou que era isso, estendeu a mão para mim e falou isso, meu filho, fica tranquilo, não sei o quê. Quando ela me falou isso, eu fiquei tão à vontade, assim, eu fiquei tão à vontade, que eu, enfim, gravei tudo. E depois eu falei, cara, eu tive outras cenas depois, assim, cenas dificílimas. Por exemplo, tinha uma cena que eu gravei, que o personagem, ele era interrogado, era o último capítulo, imagina, o último capítulo de uma novela das 9, novela bombando, e meu personagem tinha ali eu tinha 5 minutos de cena, que era uma hora que o Xodó dava um depoimento dele, desculpa, dava o depoimento dele, falava toda a história, eu tinha que resumir a história e tinha na plateia, entre aspas, assim, me assistindo, porque era um tribunal e tinha o júri. O júri eram atores da novela que estavam e alguns outros eram júri popular. Então tava todo o elenco da novela assim me assistindo eu tinha tudo para ficar muito nervoso ali sabe fazer uma coisa mal feita, mas eu cheguei, realmente fiquei nervoso. Aí eu lembrei da primeira cena com a Fernanda Montenegro. Eu pensei, gente, se a Fernanda Montenegro, que é ela, eu fiz a cena e ficou muito bom, eu não me preocupei. Eu não tenho por que me preocupar com nada aqui, entendeu? Eu tenho que fazer o meu trabalho. Então ela me deu muita força. E ficou muito legal, eu gostei. Quer dizer, eu não gostei 100% porque a gente é muito crítico, né? A gente nunca acha que fez bom. sim. A gente sempre acha que teria outro caminho, que eu poderia ter feito outra escolha, que eu poderia ter, enfim. Mas eu fiquei satisfeito e passei por isso. Essa experiência vai ser marcante pro resto da minha vida. Eu acho que à medida que nós amadurecemos artisticamente, a gente vai criando um olho crítico para o nosso trabalho. Inclusive para os outros também, sendo construtivos. Com certeza, né? Sempre construtivo, né? Porque tem muita gente que gosta de falar mal e assim, é tão ruim isso. Traz tanta energia negativa, né? Até agora eu tô bem. Tô até sentindo com o que tu me falou sobre a ação dela, sobre o pano. Realmente, sobre ser grande artista e também ser um grande ser humano. Não só ela, o Lima Duarte também é outro que aí como a gente tinha que esperar para gravar a cena, a gente conversava bastante. E ele contava a história dele, assim,
me contava algumas técnicas, o que que ele usava, sabe? Ele ia me contando o que que ele ia fazer para eu entender como ele trabalhava. E, poxa, isso é um crescimento tremendo. Só fazem isso grandes artistas. Porque eles sabem que eles são grandes e eles não precisam passar por cima de ninguém. E quanto mais a outra pessoa se dedicar, melhor vai ser a cena, melhor vai ser a peça, melhor vai ser a obra de arte, melhor vai ser o filme que vai ser deixado, quanto mais os atores se dedicarem. Então, para que se afastar, né? Os grandes atores, eles pelo contrário, eles unem. E é com esse carinho que eles têm, e por isso que são quem são, né? Estão aí entre os maiores artistas do país. O Ah, Lima perdão, tu Duarte. tá ouvindo algum barulho vindo daqui? De vez em quando eu escuto alguma coisa passando. Sim. Ah, perdão, é por conta do eco, pela extremidade onde eu me encontro, que é bem próximo à avenida principal. Ah, não, sem problema. Realmente sobre essa questão, porque uma coisa que é uma frase que eu levo até hoje para minha vida, para qualquer área artística em que eu esteja atuando no momento, é que nós, a única coisa que está na nossa frente e que pode nos impedir é nós mesmos. E a gente tem que ser humilde, a gente não precisa passar por cima de ninguém, porque a gente está lutando contra nós mesmos. E essa parte sobre esses grandes artistas apoiarem uns aos outros é o que é um grande tabu, porque muita gente tem esse medo e não sabe muitas vezes como as coisas vão acontecer, como é que vai ser o apoio, porque eles são uma geração e eles vão acolher, de certa forma, a geração que está entrando. E isso acrescenta muito na cena, porque é um trabalho coletivo. E, de certa forma, isso deixa o trabalho de uma maneira mais diferente, às vezes sai até melhor. É, com certeza. Essa troca é muito importante. Com certeza. Eu gostaria de saber quais são os artistas e os atores que te inspiram e que já te inspiraram para algum trabalho, alguma coisa. Ah, eu sou fã número um do Matheus Nastergalli. Para começar, assim. Ele, ele, ele e o Wagner Moura, para mim, e o Selton Mello são três gigantes que eu vejo assim dessa geração, entendeu? Dessa geração, da geração deles. E aí também o Juliano Casarré, que eu tive a felicidade de trabalhar com ele. A Fernanda Montenegro, trabalhei com ela. A Laura Cardoso também trabalhei muito com ela. Marieta Severo, poxa, Marieta Severo, eu aprendi tanto com ela, porque ela é muito boa, ela é muito boa. Ela é e além de tudo, é uma pessoa maravilhosa. Ela me ensinou bastante e era uma pessoa que eu sou apaixonado pelo Cazuza, né? E quando teve o filme dele, eu fui assistir assim bem ansioso para assistir o filme. Adorei o filme. Eu acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida. Assim, sem brincadeira, já devo ter visto umas 50 vezes. E ela tá maravilhosa naquele filme, porque na época ela fazia Dona Nenê, então você conseguia ver duas pessoas totalmente diferentes. E aí, até o personagem que ela fez, a gente falava assim, brincava que era a Dona Nenê do mal. Era totalmente diferente, era uma mulher sórdida, entendeu? E ela fazia muito bem aquilo. E você ali presente, trabalhando com ela, e como no começo eu não tinha muita fala, meu personagem foi crescendo ao longo da novela. No começo eu tinha a oportunidade de estar em cena, não ter tanta responsabilidade, porque eu não tinha muita fala, era mais um assim, ok, vou pegar. Eu não tinha muito, não tinha história para mim ainda no começo da novela. Ela vai acontecendo no decorrer. Eu via eles trabalhando em cena e como eu estava em cena, eu não tinha muita responsabilidade. Eu estudava a cena e tudo, ia tranquilo para a cena. E como ficava mais a troca entre eles, assim, o jogo ficava mais entre eles, eu podia assistir assim de camarote mesmo, como os dois trabalhavam, principalmente o Casarré junto com a Marieta.
O Júlio Andrade também, para mim, tá ali junto com Wagner Moura e o Selton Mello, como minhas grandes referências assim, de atores. Assim, se você me perguntar quem são essas três pessoas, essas quatro pessoas. O Selton Mello, o Wagner Moura, o Matheus Nastergalli e o Júlio Andrade. Certo. Vamos continuar. Já houve algum papel que você sonhou em fazer? Ou que você ainda almeja futuramente? Eu tenho vontade de fazer um vilão, mas não me chamam para ser vilão, é complicado. Eu tenho muito cara de mocinho, né? Então é difícil as pessoas imaginarem que eu posso fazer, só que não me chamam para nada, nem para teste. Sempre que eu faço teste é para mocinho, entendeu? Então eu tenho um sonho que alguém pense, não, vamos ver como é que esse rapaz trabalha fazendo um vilão. Né? É bom, temos algo em comum também. Acho que por eu ser bem pequenininha e mesmo já sendo um pouco velha e tendo essa carinha de mocinha, então eu já também almejei a fazer papéis assim, como um vilão, alguma coisa, um papel impactante, mas sempre me colocam para fazer ou a menininha ou a mocinha ou algo mais fofinho, mais delicado. Pois é, eu também tenho esse problema. Né? Sofremos disso. Mas uma hora vai chegar, uma hora vai chegar, calma. Você não tá velha, não, eu também não tô velho. A gente tá bem. Tem algum filme ou novela favorita? Ou então algum que te marcou? Algum que tenha um significado, alguma história na tua vida? Tem um filme que é engraçado, até porque é um caminho totalmente diferente. Mas tem um filme que me marcou que foi a primeira vez que eu senti que assim que o meu corpo chegou a arrepiar dentro do cinema. Isso nunca tinha acontecido comigo até eu assistir esse filme, que é O Último Samurai. Ele é bem antigo. Eu não sei se você vai saber. Sim, muito antigo mesmo. Pois é, O Último Samurai. Eu assisti no cinema, para você ter ideia. Nossa. Tá vendo? E quem tá velho sou eu. Assim, a atuação é maravilhosa e tem aquela coisa épica, né? O filme é feito para isso, mas para mim ele tem esse significado. Foi a primeira vez que eu senti isso. Depois chorei no cinema, e eu sou chorão, eu chorava com comédia romântica. Eu sempre quando caía no finalzinho, o casal ficava junto, aí eu lá começava a lacrimejar, assim, chorão mesmo, né? Mas a gente né? A gente sempre tem esse lado. Tem gente que segura, né? Diz que não chora e tudo. Mas eu sou chorão mesmo. Então eu chorei, me arrepiei. Foram nesses filmes aí. Principalmente no Último Samurai. Interessante. E É bem Tropa raro de assim Elite ver. também. Mas Tropa de Elite também foi outro que me fez. Fiquei arrepiado. E na verdade eu sempre gostei, sempre. Eu não sei, não sei explicar o motivo pelo qual eu adoro cinema nacional. Desde o começo, desde quando eu nem imaginava que eu quisesse fazer, que um dia eu iria querer fazer isso. E eu já era doido com o cinema nacional, assistia tudo que podia e lançava pouca coisa. Até então era muito difícil você ter acesso a muitos dos filmes, porque eles não iam para o cinema, os grandes cinemas, né? E eu morava em Brasília, então né, só tinha um festival de cinema que a gente podia assistir alguma coisa quando tinha uma vez por ano só. Então não tinha, não tinha muita coisa nacional, mas eu adorava. Assistia todos que eu podia. Agora é muito mais fácil, você tem o streaming, aí você pode assistir muita coisa que está na internet. Hoje em Mas dia é bem peculiar ouvir de algum autor, alguma pessoa que ama o cinema brasileiro, porque muita gente visa o cinema internacional.
Pois é, eu sou, assim, eu morei fora um tempo, não vou fazer aqui a falsa modéstia de que não gosto, sou contra quem vai para os Estados Unidos ou sai do Brasil. Eu não levanto essa bandeira. Eu acho que cada um vai para onde quer, entendeu? Vai trabalhar onde quiser trabalhar, mas eu particularmente eu adoro o Brasil. Assim, eu não me vejo trabalhando em outro lugar. Eu até morei fora para poder aperfeiçoar a minha língua. Eu falo inglês fluente, mas eu uso para quando eu preciso, para assistir filme, para poder me comunicar quando eu preciso, quando eu viajo. E quando a gente vai para qualquer lugar do mundo, pelo menos o inglês salva. Eu morei nas Filipinas por um tempo e lá eles falam tagalo. Poxa, tagalo. Quem fala tagalo só é quem mora nas Filipinas, né? E eu morei por um tempo lá e eu me comuniquei pelo inglês, porque era a segunda língua deles. Como eu falava bem inglês, eu conseguia entender o que eles falavam e eles me entendiam. Então, morei fora e tudo, mas adoro o cinema argentino, mas eu sempre olhei para dentro, sabe? Assim, para as nossas coisas, para as nossas raízes. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, porque é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, entendeu? Eu não almejo chegar em Hollywood. Não, 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 se eu pudesse, se me falar assim, para ser um médio em Hollywood, ou um ator, sei lá, médio, ou ser um grande ator no seu país, eu quero ser um grande ator no meu país, entendeu? Eu também não vou fazer a falsa modéstia de novo e dizer que não iria para Hollywood, porque aí é muita sacanagem, mas qualquer um sonha isso, mas não é o que eu quero seguir como carreira, a carreira que eu quero fazer aqui. Eu tenho uma vontade imensa de que, sabe, que a gente tivesse uma Pixar brasileiro que a gente pudesse fazer como eles fazem as animações com os contos dele, as histórias dele, a gente fazer sobre o nosso folclore. Nosso folclore é tão rico e eu não vejo ele sendo explorado. Ele podia ser feito, imagina que o Curupira podia muito bem, olha a história do Curupira seria tem até uma analogia, né, do Curupira com Bacurau, que eu acho muito interessante, que é aquele cara, você assistiu Bacurau? Sim. Eu esqueci o nome do ator, gente, meu Deus. Eu encontrei com ele na Dança dos Famosos, mas eu esqueci o nome dele. Ele faz aquele rapaz que tem o cabelo vermelho, que fica do lado de fora da cidade, e aí vai pra matar o Ah, cara. Eu não sei se você percebeu que ele tinha o pé pra trás, né? Que é a mesma característica tá sim. do Curupira. Não, do Curupira. É o pé pra trás. Ah, O Saci é só um pé. E o Curupira, o que que é? Ele é o guardião da floresta. E o que que aquele cara era? O guardião da cidade. Então, na verdade, o Bacurau é uma grande analogia ao Curupira. Porque aquele grupo de americanos ataca aquela cidade. Ele, por algum tempo, ele fica fora da cidade. Aí, quando a cidade está em perigo, chamam ele, ele vai lá, que ele é o protetor da cidade, mata e protege a cidade. Mesma coisa do Curupira, vai lá e protege a floresta. E ele anda com o pé para trás. E tem uma cena que aparece o pé dele para trás. E ele é vermelho, da mesma cor que o Curupira tem o mesmo corte de cabelo. Então, e esse filme foi parar em Hollywood. Você imagina o que a gente não pode fazer com a história do Saci, entendeu? O que a gente pode fazer com Bumba Meu Boi? Tanta coisa que a gente tem para fazer. Olha que possibilidade, né, de coisa e a gente não faz. Eu não sei o que que é, não acreditam. Eu espero um dia poder me tornar um produtor e investir nesse tipo de coisa que eu acredito, que é explorar esse cinema nacional e a gente mostrar a nossa riqueza, o nosso folclore, a nossa cultura, né? E poder exportar isso para outros países, que é o que os Estados Unidos faz. Ele faz filme, ele gasta bilhões de dólares em filmes e eles exportam a cultura deles para diversos países. A gente sim, poder, enaltecer a nossa cultura. Uma coisa também é que o Bumba Meu Boi é uma coisa também daqui. E explorando também sobre esse lado internacional, uma coisa também que me chamou muita atenção há uns tempos atrás, que eu estava maratonando alguns filmes e algumas séries, é as comédias francesas. Eles também começaram a investir bastante nesse lado, mas eu acho que um filme do
do cinema brasileiro, que acho que não tem como ninguém não dizer que não gosta, que nunca assistiu, é o Alto da Compadecida. Ah, com certeza. Esse também foi onde eu conheci o Matheus Nastergalli, né? Foi a primeira vez que eu vi em cena, depois eu vi em Central do Brasil. Mas a primeira vez foi ali, eu me apaixonei pelo personagem dele. E até hoje, tudo que ele faz, eu assisto porque eu sei que é uma aula de um outro personagem totalmente construído, totalmente presente, totalmente em cena. Eu, nessa quarentena, também assisti tudo que eu pude de assistir dele. É aquela cultura enraizada. E é uma coisa que prende a gente. Não importa quanto tempo passa, a gente continua assistindo. Continua vendo graça, vendo humor. É que nem o seriado do Chaves. Silvério Pessoa, verdade, agora, desculpa. O Silvério. Eu encontrei com ele que ele tinha participado. Eu fiz a dança dos famosos 2019, 2018. Ele tinha feito 2017. Aí teve um dia que ele voltou para dar um oi pra galera lá. Acho que ele estava fazendo alguma participação em alguma novela, alguma coisa lá na Globo. E aí eu tava ensaiando e até conversei com ele. Cara, super, super, super simpático. Que gente, que cara, gente boa. Muito legal. Coração imenso. Silvério. Agora falaram aí, eu muito obrigado, tá, gente? Obrigado. Bom, o pessoal que tiver alguma perguntinha pode ir deixando aí que ao longo a gente vai respondendo. É isso aí. Deixa eu continuar aqui. Qual foi o papel que um dia tu já fez que te tirou da zona de conforto? Olha, o último personagem que eu fiz no teatro. E é engraçado que eu até pedi para mudar o nome do personagem, porque eu pensei que eu achei que em determinado momento eu fosse confundir as coisas, porque o nome do personagem era Tom. E aqui no Rio de Janeiro, muita gente me chama de Tom. É um... Inventaram aqui, porque em Brasília, onde eu morava, todo mundo me chama de Tomazini. Aí me chamavam de Tom. Aí o personagem se chamava Tom. E foi a primeira vez que eu fui pro palco depois que eu tinha feito televisão. Então tinha muita expectativa em cima daquilo que eu ia fazer, porque era diferente. Lá em São Paulo eu fazia uma peça e a gente se apresentava, eu era mais um ator que ninguém conhecia, estava vendo pela primeira vez e eu me sentia muito mais à vontade com isso, porque eu não tinha compromisso com o sucesso, entendeu? Eu tinha o meu compromisso com o sucesso, que era meu pessoal e que isso fosse cobrado, mas não tinha crítica em cima de mim, entendeu? Eu estava começando, eu tinha 2 anos de teatro. Aí eu fui pra TV e aí aconteceu tudo que aconteceu. E aí depois eu fui fazer essa peça aqui no Rio de Janeiro. Aí já tinha crítica, já tinha imprensa, já tinha. Primeiro dia faltou lugar, teve gente que ficou do lado de fora. Aí eu falei, caracas, e era a Priscila Assum e a Bianca. A Bia. Ela não gosta que chama a Bia. A Bia Guedes. Eu tava muito nervoso, eu fiquei, assim, foi o, foi a situação, assim, e o personagem, porque era um personagem muito difícil, era uma peça que não era uma comédia escrachada, não era uma peça cabeça, era uma peça que te tirava os atores saíam da sua zona de conforto, porque era muito difícil, e o público também, porque é uma peça que, na verdade, ia contando e deixando alguns fragmentos de pista sobre o que poderia ser o final, porque a gente levava o público a entender uma coisa para poder dar a grande virada no final, mas deixava algumas pistas durante o espetáculo. E o personagem tinha diversas nuances, ele estava uma hora com uma, outra com outra. Então foi um personagem que eu tive que me dedicar assim muito tempo, full time. Foram 3 meses intensos de ensaio todos os dias e fiquei muito apreensivo o primeiro dia, né? Esses negócios de imprensa e crítica, assim, você já fica nervoso, porque eu pensei que se eu errar aqui, meu Deus do céu, e a gente, né, sempre tem esse medo, né? Meu Deus, e se não vier, o que eu vou Aquela fazer? Meu Deus, o que cobrança. eu vou fazer?
Que assim, medo, né? Eu não sei você, mas o meu medo maior é sumir a minha. Dar um paradão, assim, dar um congelamento e não saber o que falar. Entendeu? Eu sempre vou dar um jeito de contornar. Mas, nossa, legal. Que a gente fez ano passado, 2019. Direção do Wendel Bendelac também, desculpa, eu não coloquei. E do Carlos Bonou. Bom, fazer uma pausa só para responder a pergunta do Thalisson. Qual é a sua maior dificuldade até agora como ator? É sobreviver como ator. A maior dificuldade é sobreviver como ator. Porque são muito poucos. Eu vi uma vez uma estatística que eu acho que dos atores registrados, profissionais, fora os amadores. Que tem muita gente que faz porque gosta, sem compromisso com o sucesso, e mas tem outras fontes de renda. Mas os profissionais que vivem disso, cerca de 85% dos profissionais não trabalham, só trabalha 15%. Entendeu? Então é muito difícil. Se você não corre atrás, se você não. Aí eu venho aqui para tocar num assunto que é até meio chato, mas essa história da Lei Rouanet, alguns artistas levam tanto dinheiro e esse dinheiro podia ser dissipado, podia ser dividido mais, para a gente poder fazer mais cultura no Brasil. Tem gente que não precisa, tem gente que tem cartaz, que tem nome, que puxa patrocínio, né? E essas pessoas são as pessoas que mais se beneficiam. E podia mudar essa política para facilitar um pouco para a gente, porque a gente vai participar de um edital, a gente se inscreve Lei Rouanet, e aí para conseguir uma dificuldade, porque você para conseguir patrocínio, aí você consegue uma, duas vezes por ano, então a maior dificuldade mesmo é ser ator, viver como ator. Nessa pandemia, como eu falei, eu só estou sobrevivendo bem porque eu tenho outra formação, mas se eu fosse só ator, eu estaria mal. Realmente, até porque isso possibilitaria a gente fazer novos trabalhos e poderia também ajudar outros artistas, tanto que os que já estão trabalhando, quanto os que estão entrando no ramo. Pois é. Houve mais uma pergunta aí, eu não lembro, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Da Heloísa. Você pretende fazer uma próxima novela? Pretendo, pretendo. Assim, mas quero fazer uma coisa que seja bem bacana. Eu já tive alguns convites e tal, mas eu não quis. Alguns não, tive só um, na verdade. Porque eu não gostei muito do projeto. Então eu tenho esse cuidado com minha carreira. Eu prefiro tentar produzir como teatro do que fazer uma novela, uma segunda novela, só por fazer, só para dizer que eu fiz uma outra novela. Que não tenha um sentido, não seja uma boa história, que não conte uma boa história, que não faça sentido para mim. Eu prefiro tentar me virar com o teatro mesmo, do jeito que eu estava me virando até o ano passado. Espero que, né, agora, depois que vem essa vacina, a gente volte logo até o meio do ano que vem. A gente possa voltar a trabalhar e estar no palco. Sim. Deixa eu ver outra pergunta. Houve algum papel que você nunca imaginou que iria fazer ou você é sempre aberto quanto a essa questão? Ah, eu sou super aberto. Eu não tenho essa história de papel que. Eu acho que ator tem que fazer tudo. Tudo mesmo. Porque senão não tem sentido. Então daqui a pouco a gente vai ter que começar a classificar. Esse é ator disso, esse é ator daquilo, esse é ator daquilo. E aí vai criar um É que tem rótulo para aquela cada disso. coisa, teu talento se encaixa mais nisso do que aquilo. Não, eu acho que é uma questão de gosto, né? Eu acho que o diretor, ele tem um gosto, então ele sabe quem ele vai querer, por exemplo, um protagonista. Ele quer escolher porque ele sabe o que ele quer e ele sabe que ele pode explorar daquele cara. Por exemplo, o Padilha, quando ele levou o Wagner Moura para fazer Narcos,
O Wagner Moura ele engordou. Você viu como ele estava gordo? Tinha um pouco de maquiagem ali, tinha um pouco de barriga falsa, mas ele engordou esse. Ele foi morar um ano na Colômbia para ele poder falar o espanhol com o sotaque de quem mora na Colômbia. Porque se ele fizesse um curso de espanhol, sei lá, em qualquer outro lugar, se ele fosse na Argentina estudar, ele ia falar como um argentino. Ele quis estudar na Colômbia para poder falar como um colombiano, para fazer o Pablo Escobar, que era um colombiano. Ele ficou um ano morando lá para fazer esse personagem. Por quê? Porque o diretor falou, olha, um projeto, imagino, na cabeça dele, um projeto da Netflix, um seriado, você vai ser o protagonista do começo ao fim, 2 temporadas. Ele falou, vou mergulhar. Engordou, ele fez de tudo. Talvez nunca fossem escalá-lo se fossem olhar só perfil, entendeu? Ah, esse é ator disso, ele é ator daquilo. Não. O diretor conhecia o trabalho dele, escolheu ele, e eles procurou se encaixar naquele perfil, depois o resto foi feito com maquiagem. E ele fez muito bem. Ele fez, eu acho que magnificamente bem. Então não tem essa tem, ator de verdade tem que estar pronto para tudo. Ó, um comentário em forma de pergunta do Fábio Rodrigues. Você não acha que o Globoplay seria uma opção para contar essas histórias da cultura brasileira, até mesmo em animação, como a Pixar? Não, eu acho que qualquer lugar de streaming vale. Se for Globoplay, se for a Netflix, se for a Amazon, agora a Disney, qualquer um. No caso, se for a Pixar, tem que ser a Disney. Mas eu acho que está muito distante de chegar neles. Eu não sei. Sabe, eles já fizeram um filme brasileiro e não tocaram nesse assunto, que é aquele filme Azul, você já assistiu? Sim. Então, tem esse filme Azul, Azul 1 e até a segunda animação, né, o número 2. E eles sequer tocaram no folclore brasileiro, eles quiseram contar uma história escrita por alguém lá dos Estados Unidos, que tem uma visão de fora do Brasil. E foi assim que eles trataram o filme. Não quiseram, não pegaram, não extraíram da nossa cultura, entendeu? Extraíram da cultura deles, eles criaram aquilo. Eu acho que é bem difícil a Pixar, tem que ser uma coisa brasileira. Eu acho que cada vez mais também a tecnologia está ficando mais barata, então as pessoas estão tendo mais acesso a isso. O brasileiro é um povo que a criatividade emana do povo, porque tem coisa que até dizem só o brasileiro faz, e até brincam, né? Tem vários memes assim, tipo, o Brasil não é Sim. para amadores. Então se a gente for olhar por um lado bom, quando a gente tem muita criatividade. Então, acho que uma hora vai chegar a um nível de possibilidade acessível para esse tipo de trabalho, né? Que é todo computadorizado, né? Se eu não me engano, eles até tentaram fazer uma junção, colocaram a Amazônia, mas também falaram sobre o carnaval brasileiro. Pois é, as pessoas. Mas a nossa cultura não é só o carnaval, não é só o futebol, vai muito além do que isso. Né? Eu brigo muito que as pessoas acham que é só isso e gostam disso e esquece que assim, você aqui no Brasil, aqui no Brasil, você desculpa que tem esse barulho aqui, tá? Tem muita gente passando aqui, tá? Sem noção. É, desculpa, É me uma desconcentrou. perguntinha. Não, me desconcentrou um pouco. Esse barulho me desconcentrou. Teu pai tá em reunião, sai daí. Sai daí que teu pai tá em reunião. Espera só um minutinho. Segura aí, por favor. Eu tô numa live. É assim, gente, no improviso mesmo, tá? Desculpa. Meu filho tava Somos querendo entrar aqui humanos. dentro. Ele queria invadir a live aqui, meu filho. Ele tá começando a andar Oh, agora. tadinho. Já começa a andar Agora até pela casa perdi sem o que eu controle. tava. Agora até perdi o que eu tava falando. Me desculpa. Sem problemas. Tem uma perguntinha aqui do Ícaro Maicon. Quantas novelas você já fez?
Eu só fiz, eu só fiz uma só. Já tinha feito outras coisas, filme e tudo, mas novela completa com personagem, do começo ao fim, só foi feita uma. Só tive a oportunidade de fazer uma. E graças a Deus foi o meu trabalho mais bem sucedido. Ai, eu tô rindo aqui que o pessoal já tá querendo ver teu filho na live. Tá, tá dando pra ouvir aí, não tá? Mostra ele pra nós. Mas agora acho que ele foi pro quarto, acho que ele foi dormir. Se ele passar aqui de novo, eu chamo ele. Bom, eu queria saber qual é o conselho que... Se tem algum conselho para dar para os jovens artistas que estão entrando agora nesse ramo e que encontraram também dessas áreas que é o teatro, o cinema e afins, que encontraram agora nesse momento de pandemia. Eu acho que agora ninguém em sã consciência foi pensar em audiovisual e teatro na pandemia. Eu acho que tem esse pessoal que as pessoas vão esperar para poder voltar a pensar nisso. Mas o meu conselho para quem está começando, é até difícil falar de conselho para quem está começando, porque eu também estou começando. Se eu for começar do meu começo da minha carreira, eu tenho 5 anos de carreira. Isso é muito pouco, né? Então eu não, o que eu posso, o conselho que eu posso dar é da experiência que eu tenho, mas não de uma carreira tão longa, né? É só estudar mesmo, assim, ter vontade, entendeu? Assim, tudo que eu conquistei foi estudando muito. E a gente acha que não, tem gente que acha que teatro não é estudo, tem gente que acha que não tem estudo ali, não tem dedicação, é só pessoal fumando maconha e bebendo e se divertindo aí, esquecendo que a vida tem consequências. E pelo contrário, eu cansei de tomar disciplina no colégio, porque se eu chegar 1 minuto ou dois minutos atrasado numa aula. E na minha faculdade inteira eu nunca fui impedido de entrar porque eu cheguei atrasado. No teatro você tem isso, você não, né? Você chegar atrasado na aula 1 minuto, Sim, toda essa você. disciplina e essa maturidade. Então você tem que ter, e aí você tem que se entregar mesmo para aquilo que você quer. Se é o que você ama, se entregue, mas saiba que é difícil. É difícil. Assim, é muito difícil. Claro, tem os seus objetivos, os seus espelhos, o seu espelho, mas não acha que a coisa vai acontecer de uma hora para outra, não. Faça por amor. Porque aí você fazendo por amor, você vai fazer muito. E vai fazer sempre. E aí uma hora alguém vai ver, uma hora alguma coisa vai acontecer na sua vida. Eu acho que para todo mundo, uma hora, todo mundo tem alguma chance na vida, né? Eu até brincava que às vezes me chamavam para fazer a quina e eu falava, não, a quina eu não quero não, eu só faço a Mega Sena, porque diz que se você tem sorte uma vez na vida, né? Eu queria ter sorte ganhando na Mega Sena, não na quina, que é bem dinheiro é muito pouco. Eu queria ganhar na Mega, se fosse pra ganhar, gasto na Mega Sena. E na vida é a mesma coisa. Eu acho que profissionalmente a gente tem uma oportunidade, pelo menos todo mundo tem uma oportunidade que vai virar a chave para você. Então, a gente nunca sabe quando vai chegar. E tem gente que chega tarde, mas chega. Então tem que fazer com amor, fazer com carinho, estudar pra caramba. Assim, se eu for mostrar o que eu já li aqui de livro que eu já tive, que eu li só depois que eu comecei a fazer teatro, tem uma estante gigante aqui em cima. Então eu estudei muito. Então o que eu posso, e devido a isso eu consegui chegar onde eu cheguei. Claro, teve a minha oportunidade, que a minha chance veio cedo, eu soube enxergar, eu soube aproveitar, agarrei, eu trabalhei, eu abri mão de muita coisa. Eu passei mais de um ano da minha vida me dedicando ao personagem que eu iria fazer, sem nenhuma informação do que era, então eu tinha que estudar tudo, vivência, fiz workshop, então eu estudei, trabalhei muito. E antes disso tinha estudado bastante para poder me sentir preparado para que quando a oportunidade chegue você esteja preparado. E foi assim que eu encarei.
Então, eu acho que esse é o conselho para quem está começando agora, quem almeja ter essa carreira, quem está pensando em, como eu, largar o que está fazendo e seguir esse caminho, porque te faz mais feliz desse jeito. Uma pergunta aqui da Bárbara Santos. Qual foi a sua sensação de ter participado da novela O Outro Lado do Paraíso? A sensação no começo era de muito medo, né? Porque eu ia contracenar com as pessoas que eu estava estudando há alguns anos atrás. Eu estudava a história do teatro brasileiro, você estuda o TBC, e a TBC você estuda Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Juca de Oliveira, só para começar, Laura Cardoso. Então eu estudava essas pessoas há poucos anos, depois eu já estava trabalhando com elas. Então no começo foi assustador, depois foi muito engrandecedor. Eu aprendi muito, né? Então foi uma sensação de aprendizado, assim, aprendizado profundo. E quando eu terminei, assim, depois que o personagem foi bem, uma sensação de felicidade, né? Só tinha que agradecer a Deus por ter me dado aquela oportunidade, ter me dado saúde para estudar e me dedicar e graças a Deus eu não fiquei doente, que é uma coisa que quando a gente faz novela, a gente tem muito medo de ficar doente, porque se você fica doente, você pode perder cena, e se você não faz a cena, se você for uma pessoa importante, você atrasa, e aí tem 80 atores esperando você, sabe? Você não pode ficar doente quando você está gravando. Então eu tive saúde, tive saúde para poder fazer isso, e muita felicidade. Essa sensação é isso, é aprendizado, felicidade e um pouquinho de medo. Tá certo. Bom, nesses últimos minutinhos, acho que eu vou pular para a última pergunta. Vamos Eu lá. e minha companhia de teatro, que é o Teori, nós estamos com um espetáculo que ele já vem sido apresentado ao palco durante alguns anos já. E esse espetáculo ele fala sobre suicídio, violência contra a mulher, crack, depressão e outros. E são questões sociais, são questões estruturais que a gente pensou bastante na hora de abordar. E claro que a gente tinha todo um projeto para esse ano, só que infelizmente a pandemia veio e meio que deu uma pausa em tudo. E eu queria que, se você pudesse, para mandar uma mensagem de positividade, porque muitos aqui estão na live assistindo e também compartilhando de tudo que a gente falou aqui. Aí uma mensagem de positividade e alguma coisa para esse pessoal que a gente está esperando tanto e que a gente também tem projetos para que esse trabalho se torne um filme um dia. Que se torne no filme, que legal. Você já mirou lá, né? O pessoal já mirou lá. Já sabe onde quer chegar, né? Sim. Então, E é a gente isso aí. está tratando todo com um elenco novo, de novas pessoas, e também estamos revelando também grandes artistas. É isso aí. Tem que dissipar, tem que emanar. O povo tem que, tem que passar cultura para todo mundo, tem que entreter. É uma mensagem. Eu até digo para vocês e digo para mim também, porque é difícil para quem está começando, é difícil para quem está no meio, é difícil para todo mundo. Está sendo difícil. Então, a mensagem que eu digo é: vamos acreditar, porque não vou falar igual o Tiririca, pior do que tá, não fica. Ele tinha um bordão desse aí que ficou pior do que do jeito que ele falou. Eu não vou falar isso não. Mas acho que a gente já passou acho que a gente já passou pelo pela parte pior, a gente já tem a vacina aí. Então acho que até o meio do ano que vem a gente volta ao normal e as pessoas elas vão voltar com muita sede, entendeu? Eu acho que quando o teatro voltar, as pessoas vão estar com saudade daquilo, entendeu? As pessoas que gostam de teatro, que vão ao teatro.
E aí vai ter uma disposição que antes não estava. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de vir uma grande onda aí de muitas pessoas que ficaram muito tempo em casa sem o que fazer, é, doido para um encontro social, e o teatro é um programa, é um encontro social. Você vai sempre, você não vai, nunca vai só. Quer dizer, claro que tem quem vá sozinho, mas a maioria das pessoas vai acompanhado, vai em grupo, depois vão jantar. É um programa divertido, é gostoso. Então as pessoas vão chegar com muita vontade nisso. Então tudo que a gente fizer, eu acho que vai ser muito consumido. Então vamos segurar, galera. A gente está passando por isso. Não é só para a gente, outras áreas também tá difícil. Mas vamos se virar do jeito que dá. E não perder a esperança, porque isso que a gente faz porque a gente ama. E não é pelo dinheiro. Então, vamos tentar continuar fazendo pelo online, do jeito que dá, mas não ficar parado, porque ficar parado, aí vem depressão, vem pensamento negativo, vem coisa ruim. Vai pelo online, faça, por exemplo, eu estou fazendo muita leitura, e é muito gostoso isso, entendeu? Funciona de certa forma, você está em atividade. E já vai acabar. Meio do ano eu acho que a gente volta. E aí tudo volta ao normal e tudo será como antes. Sim, certo. Bom, a gente já deu a nossa hora já, então eu queria estar Muito te obrigado. agradecendo pela oportunidade mais uma vez e por estar também dedicando uma hora do seu dia, apesar de todas as turbulências que houve aqui, de todos os contratempos, mas a gente quer te agradecer bastante pela oportunidade e por toda a troca que foi feita Eu, aqui. eu que agradeço, viu, gente? Muito obrigado por ter me convidado, por ter me insistido, porque tivemos diversos problemas de datas, né? E vocês conseguiram um dia que eu tava. Hoje eu à noite eu não tinha leitura e dava para fazer a live. Então eu agradeço a vocês. Obrigado pelo convite. Agradeço a todo mundo que ficou aqui assistindo essa mais de uma hora aí de live, gente. Muito obrigado a todos vocês. Sim, Sempre são muito começamos acho que carinhosos com mais comigo. quase 60 pessoas. Pois é, são sempre muito carinhosas, assim. Eu fico muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. Só coraçãozinho, só coisa boa. Eu amo vocês. Só tenho a agradecer. Um beijo, muito obrigado vocês, obrigado você também, Bianca. Agora não esqueça. Tá bom. Ai, muito obrigada. Um abraço do Teor inteiro para você. Muito sucesso na tua Outro vida, pro muita Teori, para arte todo mundo. Grande e abraço, que muito venham axé pra novos gente. trabalhos. E eu espero poder te ver nas telinhas novamente. Ah, vai sim, ano que vem você vai ver. Obrigada. Então Tchau. tá. Ai, Feliz Beijo. Natal e Feliz Feliz Ano Natal, Novo. feliz 2021. Beijo. 2021 vai ser muito bom. Beijo, pessoal. Tem que ser. Amém. Tchau. Tchau.